Você já parou para pensar em quantas ideias geniais morreram silenciosamente em um bloco de notas esquecido ou em um arquivo perdido no seu computador? É quase doloroso, não é? A gente tem aquele estalo, aquela visão que poderia mudar o jogo, mas por algum motivo ele nunca sai do papel. Ou pior, ele até começa, mas logo vira apenas mais uma estatística de quase sucesso. É um cenário clássico e o mais frustrante é que, na maioria das vezes, o problema não é a falta de criatividade ou de paixão. O Brasil está cheio de mentes brilhantes. O que falta é fidelidade ao método sustentável. É entender que uma ideia, por mais incrível que seja, se não for tratada como um ativo real, é apenas um sonho. E sonhos sem estrutura são como barcos sem leme, giram sem rumo certo, até afundar. E ativos reais raramente são peças únicas isoladas. Muita gente acha que o empreendedorismo é apenas persistência ou aquele único momento de iluminação. Mas na prática, a gente vê que há mais barreiras entre a motivação e o invencível do que o convencimento à primeira vista. Existem as falsas zonas de conforto que você pode até ficar por toda uma geração sem perceber que pouco a pouco está ficando para trás. As zonas de confronto que eu chamo de a arrebentação da grande barreira, que quebra sua operação toda, a vez que tenta escalar. Temos também a zona do bom o suficiente e que boicota a experiência da abundância antes mesmo dela ter chance de inspirar. Tem ainda as zonas que eu chamo de zona fantasma ou zona dos mistérios, né? Onde você entende que está fazendo tudo certo, mas parece que misteriosamente o cenário não muda e então o desespero bate e você perde o ritmo. E até o final deste vídeo eu vou te contar como a gente escapa dessas armadilhas da jornada empreendedora com 3 pilares estruturais para construir negócios duradouros. Mas antes, a primeira coisa é aceitar o choque de realidade. Muitos projetos morrem porque perdem a consistência, aquela visão essencial da ideia em relação ao mercado, o brilho que originou o movimento inicial. E mais do que isso, é o olhar para os dados acumulados, os sinais de apoio e os indicadores de referência que realimentam a ideia original em uma espiral de reimaginação. Pois tão logo após o desenvolvimento do seu primeiro produto piloto ou lançamento semente vem uma zona de conforto. Afina, você ralou e quer seu merecido descanso. Todos nós precisamos respirar e tomar fôlego. É natural. E aí que mora o perigo, porque parece aconchegante, mas se você parar por muito tempo, seu ritmo acumulado perde força. E então acontece um efeito que muitos empreendedores estão familiarizados como alguns passos para trás. Você trabalha, se dedica, no final não cresce além daquele teto de sempre. Isso é reflexo de estagnação estrutural. Para ir além disso, é preciso estar disposto a resignificar o que está na sua cabeça, na sua rotina, e reconstruir. Evoluir para uma nova versão da sua ideia, uma que acumule novos valores, para criar a jornada cíclica de reinventividade. Mas não é recomeçar tudo do zero e definitivamente não é desistir de tudo, mas manter a consistência naquilo que é essencial. É aqui que entra o conceito de gestão de aprendizado. Deixar de ser um sonhador para ser um gestor de portfólio ou gestor de ativos. E este é o primeiro pilar de apoio, para que a reciclagem não se torne um despropósito criativo. É conseguir clareza de propósito para escolher o certo, decidir melhor, a sabedoria sobre o que fica e o que vai embora, para dar espaço ao novo, um processo de melhoria contínua, de aprimoramento e refinamento de ações essenciais. É conseguir observar sua jornada pelo ganho de perspectiva, entendendo que ciclos não são pendulares nem circulares. Ou seja, você está caminhando para frente em uma espiral. E a cada ciclo, seus movimentos ficam mais precisos. Caso contrário, pode acabar como as mentes criativas que estão sempre recomeçando e não persistem tempo o suficiente para ver uma ideia dar frutos e multiplicar. A diferença está que o sonhador gosta mais de ideais do que da realidade. E o acumulador gosta mais do montante do que do valor. E o gestor de ativos equilibra propósito com precisão prática e a fluidez dos sinais que sustentam fidelmente sua causa. Então vamos tirar um pouco o peso da paixão por ideais e colocar mais apoio na operação por ideias entre a zona de intenções para que este gestor de ativos possa ganhar valor
E o peso das decisões assertivas, aquelas que constroem um ecossistema consistente, pois ciclo a ciclo acumulando apoio, a escala ganha massa e visibilidade ainda maior. A cada ciclo podemos esbarrar em uma nova zona. Uma delas é a performance de imagem, de influência, que frequentemente atinge gestores, sejam conselheiros, coaches ou mentores. Porque, convenhamos, como muitos seguem o arquétipo do mestre guru, acabam por replicar fórmulas de palco. O que ninguém gosta de ouvir é que a sua ideia de imagem de $1 milhão, na verdade, não tem lastro autêntico de valor. E é bem essa barreira humana que vamos cristalizar aqui hoje, porque negar o ego ou a ética como parte humana deste contexto pode estar atrapalhando seus planos de realização. O ego e o viés são os maiores influenciadores da história e você pode obter resultados vazios e ignorar seus sinais. E quem ainda acredita em egocídio ou que valores não têm nada a ver com ética, está acabando com uma fonte riquíssima de indicadores para reconhecer os pontos essenciais, que diferenciam uma abordagem genuína das demais, ou seja, aqueles grandes referenciais que destacam as personalidades com potencial de marca. Os mesmos valores potenciais que podem estar deixando de entrar para a sua mensuração de ativos de marca, quando você pensa como um gestor de ecossistemas. E eu vou explicar. Quando você trata o ego, seja o seu ou dos outros, como inimigo ou identidade, cria-se uma imunidade ou distanciamento para as críticas e, de um jeito ou de outro, isso engessa na operação de uma ideia. Insegurança demais fragiliza e certeza demais enrijece, ou seja, você trava a sua evolução. E isso quase sempre significa travar o seu crescimento. O segredo é evoluir sua gestão de ativos para orquestrar seu ecossistema, como uma marca viva, que representa boa parte de seus valores, mas que também ganha apreço quando interage com a essência dos seus membros ativos, mas que não seja confundida como uma extensão de quem você é ou de quem eles são. Ou seja, não se identificar com seus ativos, nem por aqueles que você impacta. E sim, colaborar entre vocês, seus clientes, fornecedores, consumidores, parceiros para a cocriação de novos ciclos e ganhar novo momento de ganhos pelo giro composto. Então, em vez de se colocar em um palco central, onde a visão dos outros servem apenas para te elogiar diante maiores plateias, você participa de um ecossistema que te renova a realidade, baseado em dados e lógica de confiança entre as trocas das boas companhias. O maior desafio nesse estágio é a consistência para trabalhar o grupo com um modelo de decisão descentralizado e colaborativo. A maioria das pessoas desiste na primeira curva deste nível de complexidade, acaba se desgarrando do grupo e tentando ganhar terreno sozinho, quando o brilho da ideia inicial passa e o isolamento do trabalho pesado começa a diferenciar os realizadores e os ilusionistas. Em uma jornada de ecossistema, você tem a base essencial que apoia as triagens rápidas com novos indicadores de flanco, para te mostrar onde você está acertando e onde está desperdiçando energia. Você se torna pilar e para de moer no escuro em isolamento e começa a ter uma direção clara de grupo. É aí que acompanhar os sinais certos separam o amador do profissional. Quando você decide os próximos passos com base em uma estrutura vencida de indicadores, é capaz de se perder. Atualizar os fatores de sucesso, revalidar conceitos e reestudar o mercado faz parte do processo contínuo de aprimoramento da jornada. Para isso, aqui no Ecossistema Disruptivos, utilizamos um novo sistema de apoio a decisões complexas com indicadores de risco em novas dimensões de retorno de investimento. É o chamado retorno sobre impacto estendido, ou XROI. Agregando ao conhecido ROI uma série de indicadores de equidade de governança socioambiental que qualquer fundo de investimento entende. Você deixa de pedir aprovação e passa a oferecer novas oportunidades de negócio, a sua conversa muda. A prova social, mostrar que ideias são ativos sólidos quando ativadas em ciclos de resultados acumulados por governança coletiva e apoio autossustentável, é o que abre as portas do novo capital e ajuda a análise de pré-valuation a transformar o caos da complexidade em algo racional para atrair novas lideranças. É fascinante pensar que com a tecnologia certa a gente consegue tirar o peso emocional que trava a renovação. Mas, para quem está ouvindo até agora e ainda sente que está estagnado, vou revelar agora o que seriam esses 3 passos práticos que estão em cada ciclo da jornada empreendedora sustentável: ideação, incubação e aceleração. Ou ainda,
plano, produção e exposição. Tem outras 1001 formas de resignificar esses 3 passos, como visão, medida, ação. Resignifique como melhor ressoa para você. O importante é ter clareza de espírito, preparo para a jornada e coragem de dar o próximo passo. Assim, você transforma qualquer rede em um ecossistema vibrante de inovação e engenharia de futuro. Mas ainda assim, tem muitos que irão tropeçar em todas essas armadilhas da jornada, que ao ganhar complexidade irão sucumbir, alguns irão parar nos primeiros 10 amigos e colegas, outros vão ficar flutuando entre 30 e 60 clientes fiéis. Poucos vão chegar nos 100 colaboradores com consistência. E muitos consideram que esse é um ambiente de sucesso, mas há uma nova estrutura viável para apoiar grupos de 1000 e até mais pessoas, para criar verdadeiras colônias de prosperidade distribuída. O primeiro passo é parar de tratar a ideia como um segredo guardado a 7 chaves, ou pior, um pitch que você repete para todo mundo em qualquer palco que lhe for oferecido e achar que somente uma ideia sem apoio estrutural para execução já é o suficiente. Você precisa de estrutura e apoio para gerir volume sem perder qualidade, ou ainda, lidar com viés de propósito. E é aí que entra uma ferramenta que tem mudado a forma como todo líder, gestor, consultor ou mentor pode olhar para a sua rede de inovação como um rentável portfólio infinito de ideias, a Cristal.blue. É como ter um grupo consultor de elite disponível, interdisciplinar e interdependente, que agora funciona como um grande coletivo de ativos, apoiados em dados tangíveis, que acumulam valor com o tempo. Esse é o diferencial que especifica racionalmente uma ideia e esclarece dúvidas por oportunidades. Uma ferramenta que agrega ao seu propósito uma inteligência de dados especialista em engenharia de futuro e transforma raciocínio complexo em passo a passo cristalino. Com a Cristal.blue, você e toda a sua rede colocam suas visões mesmo que desestruturadas e a IA faz o trabalho de curadoria em formato de projeto que todos podem acessar e colaborar entre si. A sua comunidade pode transformar paixão em um ecossistema de negócios invencível, que gere fluxo de capital, investimento coletivo e credibilidade institucional. É quase como se estivéssemos falando de uma fórmula da inevitabilidade. Se você tem o método que estrutura, a análise que valida a meta correta, que direciona a negociação na hora da troca, o sucesso deixa de ser uma questão de sorte e passa a ser uma questão de tempo. Ela atua como uma diretora criativa, uma inteligência que valida DNA profissional e transforma a essência em redes de valor calculado por dados, quantitativos e qualitativos, analisado friamente, do viés à mensuração prática e visível de maneira segura para colaborar, expor e gerar valor amplamente. Esses são os 3 pilares que te lançam na jornada empreendedora com sucesso e mantém sua essência autêntica do começo ao fim. E no final das contas, o que diferencia quem chega lá de quem fica pelo caminho é apenas a capacidade de persistir com inteligência. O futuro não pertence aos que têm as melhores ideias, mas aos que conseguem torná-las incontestáveis. Agora, quem chegou até aqui, no seu nicho com 50, 100 projetos, parceiros, clientes, fornecedores e afins, seu ecossistema já é visível, tem tração e gera valor recorrente. Mas ainda assim, você sente que há espaço para crescer mais. Então, é sinal que você está preparado para os números multiplicadores de 1000. E para isso, há um 4º elemento que muda o jogo do risco da jornada empreendedora por completo. Um que oferece alavancagem competitiva que transforma investimento de risco pontual para oportunidade com garantias de crescimento calculado. E destrava a longa corrida de 1000 clientes, 1000 projetos ou 1001 ideias, que poderia levar anos, mas que pode alcançar em poucos meses com as ferramentas e o apoio certos. Você não estará percorrendo sozinho territórios desconhecidos. Além da bússola, mapa e companhia, você saberá como transformar ativos de negócios em recursos tangíveis e lastros confiáveis, aqueles que geram prosperidade distribuída recorrente. Está pronto para construir? A resposta está no link da descrição para você que está pronto para se tornar mestre em projetar e construir futuros sustentáveis.